Bom dia, meus amores. Vamos falar agora um pouquinho sobre a polinização e a dispersão em ciências. As flores são responsáveis pela reprodução das plantas. Elas produzem um pó amarelo chamado pólen. Muitas plantas precisam da ajuda de animais para realizar a polinização. A polinização é o processo pelo qual o grão de pólen é levado de uma flor a outra, dando origem ao embrião que fica protegido dentro da semente. Esse processo é fundamental para que as plantas se reproduzam. Além desse processo, nós temos também o processo de dispersão. Ainda falando um pouco sobre a polinização, ela é o transporte dos grãos de pólen de uma flor para outra, que geralmente é realizado pelo vento ou por animais. O milho é um exemplo de planta que a polinização é feita pelo vento. Já as plantas que apresentam flores coloridas e perfumadas atraem animais como pássaros e insetos que realizam a polinização. Os frutos guardam e protegem as sementes em seu interior. Muitos animais, como morcegos e as aves, alimentam-se de frutos e, ao defecarem, acabam espalhando as sementes pelo ambiente em um processo chamado de dispersão. A dispersão é o processo pelo qual as sementes são espalhadas pelo ambiente, as quais podem germinar e se desenvolvem em uma nova planta. Esse processo também pode ser realizado pelo vento e pela água. Nós teremos também no livro de vocês um ambiente retratado no infográfico, que é da Mata Atlântica. A gente vai observar esse ambiente agora. Então, tanto a polinização quanto a dispersão de sementes podem ocorrer com a ajuda de animais ou de fatores do ambiente, como a água e o vento. Então, a gente vai observar algumas situações que tanto a água, quanto o vento, quanto os animais realizam a polinização ou a dispersão. Os tucanos comem o fruto do mamoeiro e, ao defecarem, espalham suas sementes por diversos lugares. Os grãos de pólen de algumas flores de capim são levados pelo vento. Como são leves, as sementes de dente de leão são transportadas pelo vento. Nós temos outro exemplo aqui, ó. As sementes de picão ficam grudadas no pelo de alguns animais, como os gambás. Conforme esses animais se movimentam, elas caem no chão, podendo germinar e dar origem a outras plantas. Nós temos aqui também um exemplo da cutia, que a cutia se alimenta das sementes de uma planta chamada jatobá. Peraí, deixa eu achar um ângulo que dê para vocês enxergarem também a informação. Esse animal tem o hábito de enterrar sementes para ter alimento em outra estação. Quando a cutia muda de território, esquece algumas sementes ou é predado por felinos, a semente que ficou enterrada germina e dá origem a uma nova planta. As borboletas transportam os grãos de pólen pelo seu corpo. Quando a abelha procura alimento em uma flor, parte do pólen fica grudado no corpo dela. Ao buscar alimento em outra flor, em outra planta, o pólen que estava em seu corpo passa para essa outra planta. Dessa forma,
A flor que recebeu pólen pode ser fecundada e gerar outra flor, outra planta. Tá vendo que legal? Interessante. Os beija-flores também, ó, beija-flor, estão entre os principais responsáveis pelo transporte de grão de pólen de uma planta para outra. Então, eu achei muito interessante esse infográfico, porque é um gráfico com informações tanto de polinização quanto de dispersão pelo vento, por animais, polinização também pelo vento, por animais, para vocês conhecerem um pouquinho desse processo de reprodução. Olha só, vocês têm que observar o formato da semente. Observando esse formato da semente, vocês vão associar com a estratégia usada na sua disseminação. Ou seja, se ela vai ser dispersa pelo vento, se ela vai ser levada por animais, se vai ser consumida por animais para ser jogada no solo. Um exemplo disso é, por exemplo, no caso da dispersão pelo vento, as sementes têm estruturas parecidas com asas ou pelos para serem levadas pelo ar. A gente pode observar isso aqui, ó, no dente de leão, certo? Então, o dente de leão é um exemplo dessas sementes que são leves, que parecem penas, pelos ou parecem asas, que são facilmente levadas pelo vento. Então, ao observar isso, a gente tem uma facilidade maior de perceber como a semente vai ser disseminada.